Aleluia. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Vamos dar continuação à nossa matéria, o caráter de Deus. Eu vim falando sobre o Deus da salvação, Deus da vida, Deus da palavra. E agora nós vamos falar sobre o Deus Pai. Vamos falar um pouco a respeito do Pai. Vamos dar continuação a respeito de como Deus se apresenta na palavra, como Ele opera na palavra. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Deus está abrindo os olhos do teu entendimento. Você está começando a conhecer o caráter do teu Pai e entender que Ele é bom o tempo inteiro. Deus Pai. Vamos orar. Pai, graças nós te damos porque o Senhor é bom e a tua palavra é a verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta a tua glória, a tua paz e a tua justiça sobre nós, Pai. Revela a tua palavra a cada irmão e cada irmã que está ouvindo esta palavra, Senhor. Que eles venham ter um encontro real com Jesus, que nós venhamos contemplar todos os dias a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que a gente venha de fato, conhecer ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O próprio Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito. Por que ele testifica com o nosso espírito? Porque nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos de um corpo. Então o Espírito Santo testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. E quando ele vai testificando, ele testifica que você é um filho de Deus e que Deus é o seu Pai. Mostra que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Mostra exatamente que nós recebemos o direito de termos tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem. Então é um novo tempo. Um tempo onde você vai compreender de fato que o teu Pai está operando na sua vida. Ele é o teu Pai. E como filho, você precisa aprender a se mover exatamente como um filho. Muitas vezes, por não compreendermos aquilo que Jesus fez na cruz, nos trouxe o direito de sermos filhos de Deus. Estamos vivendo muito aquém, muito abaixo daquilo que Deus já estabeleceu como verdade da nossa vida. Não entendemos que Ele é um Pai de amor, não entendemos que Ele é um Pai de salvação, não entendemos que Ele é um Pai de provisão, não entendemos por não conhecermos o caráter do Pai. Ele é um Deus de provisão. Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Deus está suprindo cada uma das nossas necessidades em Cristo. Dia após dia. Dia após dia Ele está suprindo as nossas necessidades. Ele é um Deus de provisão. Ele é um Deus que simplesmente estabelece em nós a sua provisão. Ele nos entrega todos os dias a sua provisão. Ele é um Deus de provisão. Aquilo que você precisa para hoje se cumprir na sua vida, hoje está cumprindo. Salmos 1 fala que nós somos como árvores plantadas na beira do ribeiro. Existe um alimento sólido, existe um alimento forte que não nos falta.
todos os dias nós somos muito bem alimentados. Uma árvore plantada à beira do ribeiro, o alimento que ela recebe em Deus, ele é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que simplesmente nenhuma folha cai. Veja como Deus te fortalece se você se alimenta da maneira correta. Por isso que nós temos que buscar a conhecer a cada dia mais e mais esse Deus de provisão, um Deus de cura. Ele é o Jeová Rafá, um Deus de cura. É o Senhor que cura. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciamos tão grande salvação, o qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Deus é um Deus de cura. Deus é um Deus de provisão. No dia que nós confessamos o Senhor, nós recebemos o direito de estarmos totalmente curados. A vida de Deus está em nós. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores e levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele tomou. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores e Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele tomou e levou. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós somos sarados porque simplesmente Ele levou. Não é legal. Não é legal. Existe uma ordenação jurídica no céu que uma enfermidade não pode ficar em dois corpos ao mesmo tempo. Toda a nossa enfermidade Ele levou. Então tem que estar nele. Pastor, então por que nós ainda estamos enfermos? Porque nós não compreendemos de fato toda a verdade. E muitas vezes nós estamos comendo mal, bebendo mal, deixando sentimentos errados entrar no nosso coração, e aí está gerando em nós doenças psicossomáticas, e Deus não tem nada a ver com isso. Nós temos que nos aprofundar no conhecimento desta palavra, para que a luz dessa palavra entre em nós e venha simplesmente mudar toda a nossa vida. Deus, Ele é uma pessoa que possui sentimentos. É isso que nós precisamos compreender. Gênesis capítulo 6, versículo 6, mostra sobre angústia. Deuteronômio capítulo 1, versículo 34, mostra a indignação de Deus. Ciúmes de Deus, Ezequiel capítulo 16, versículo 42. Aborrecimento de Deus, Provérbios versículo 6, capítulo 6, versículo 16, amor, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, compaixão, Salmo 103, versículo 3, prazer, Salmo 147, versículo 11, Deus, Ele simplesmente, Ele é uma pessoa, e Ele tem esses sentimentos. Então nós precisamos nos relacionar da maneira certa com o nosso Pai, entendendo Ele é uma pessoa, Ele possui pensamentos, Deus possui pensamentos. Isaías capítulo 55, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Deus tem pensamentos. Ele pensa ao nosso respeito. Os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal.
Ele é uma pessoa. Deus possui uma imagem. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus possui uma forma. Nós precisamos a cada dia mais e mais nos aproximarmos. João, capítulo 5, versículo 37. O Pai que me enviou, esse mesmo, é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Deus tem forma, Deus tem costas, Deus tem mãos, Deus tem boca, Deus tem lábios, Deus tem pés, olhos, ouvidos, voz. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E nós precisamos, dia após dia, estudar e buscar conhecer o nosso Pai. Muitas vezes nós não conhecemos o nosso Pai. Não conhecemos, e porque não conhecemos, como é que nós vamos viver o melhor dele? Não sabemos muitas vezes nem o nome do Senhor Jesus Cristo. O nome de Deus no Velho Testamento. Deus, o Elohim, o El Shaddai, o El Olam, o Jeová, o Yavé, e o Jeová Jireh, o Jeová Nissi, os nomes que foram dados a ele no Antigo Testamento. Nós precisamos entender a cada dia o grande eu sou, o Jeová Shalom, o Jeová Tsidkenu, o Jeová Raá, o Roi, o Jeová Shammah, Jeová Tissobão, Jeová. Nós precisamos entender os nomes do Senhor. Jeová Elohim, vários nomes que foram dados, mas todos esses nomes, eles se convergiram em uma só pessoa. Todas essas qualidades de Deus, eles se convergiram. Nós sabemos os nomes do Senhor, mas todos esses nomes e todas essas qualidades, esses nomes falam de qualidades, e essas qualidades se convergiram em um só. Jesus. Todos esses nomes. Existem doutrinas erradas acerca de Deus. Ateísmo, que nega a existência de Deus. Dualismo, crê na existência de dois reinos opostos, um espiritual e o material. Materialismo, nega a existência de espíritos. Panteísmo, confunde o Deus com a natureza. Para o panteísta é tudo isso. Politeísmo, acredita na existência de vários deuses. Deísmo, crê num Deus pessoal que tudo criou, mas abandonou a criação para ser regida pelas leis naturais. Existem, infelizmente, a má interpretação, a falta do conhecimento real de Deus, e muitas vezes estão criando coisas. Nós precisamos aprender o mais tremendo. Aprender a desenvolver o caráter de Deus, algo muito forte. Nós precisamos aprender o caráter de Deus na nossa vida, a desenvolver o caráter de Deus na nossa vida. Pelo fato de nós não desenvolvermos o caráter de Deus na nossa vida, nós não estamos conseguindo viver o melhor de Deus. Tiago 1,25 diz que aquele que atenta bem, aquele que presta bastante atenção,
na lei perfeita da liberdade, ou seja, na vida de Jesus. Porque Jesus veio como uma lei perfeita para nos livrar do império das trevas, nos arrancar da lei do pecado e da morte. Aquele que presta bastante atenção na vida de Jesus, não sendo um ouvinte esquecido, porque a fé vem pelo ouvir, não sendo um ouvinte esquecido, mas praticante desta lei, será bem-aventurado em tudo o que fizer. Porque nós não prestamos atenção, a devida atenção na vida de Jesus, porque nós não damos de fato a atenção que tem que ser dada. Nós não estamos desenvolvendo o caráter de Deus na nossa vida diária. Porque não compreendemos esse versículo. Meu Deus, não estamos vivendo o melhor que Deus tem. Se entendermos isso, tudo que a gente fizer, nós seremos muito bem-aventurados em tudo aquilo que nós fizermos. Eu vou começar a falar sobre desenvolver uma vida alinhada, desenvolver o caráter de Deus nessa terra. Mas essa é uma parte tão poderosa e tão gloriosa que eu acredito que eu deva desenvolver isso em 2 aulas. Porque é muito forte. Não pode ser de qualquer jeito. Nós temos que desenvolver um entendimento muito forte. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andando como Jesus em amor. Meu Deus, desenvolver é fazer progredir. Nós temos que andar na terra sendo imitadores de Deus. Nós temos que imitar o nosso Pai exatamente em tudo que Ele é. Mas como é que eu vou imitar alguém que eu não conheço? Como é que eu vou imitar ao meu Pai se eu não sei o caráter dele, se eu não sei como é que ele se move? Nós temos que conhecer ao Senhor. Por isso a importância, eu já falei em uma das aulas, a importância de nós conhecermos o papel dos 3. O papel de cada um na Trindade. O Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo? Jesus olhou e falou assim: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um ajudador, um conselheiro, o Espírito da verdade. É Ele que vai guiar vocês em toda a verdade. É Ele que vai mostrar para vocês o que Ele viu e o que há de vir. E o Espírito da verdade, Ele vai testificar de mim. Ou seja, nós temos que todos os dias destravar uma vida de conhecimento e de relacionamento com o Espírito Santo, porque entendendo que Ele está aqui, o que é que Ele está fazendo aqui na terra. O Espírito Santo está aqui na terra exatamente nesse momento, para desenvolver em nós a vida de Cristo. Ele vai testificar em nós a pessoa de Cristo. Ele vai revelar para nós, o Espírito Santo, a pessoa de Cristo. Como é que Jesus caminhava, como é que Ele agia, como é que Ele pensava. Muitas vezes nós não estamos conseguindo viver o que Jesus tem para nós, porque nós não pensamos como Ele. É muito comum nas igrejas de Cristo não ser ensinado os pensamentos de Cristo.
é muito comum não serem ensinados. Muitas vezes a gente está dando mais atenção às coisas naturais, aos homens naturais que se moveram na palavra, aqueles que pecaram e foram destituídos. Por quê? Porque pela falta de compreensão de quem somos nós hoje em Cristo, nós temos a tendência natural e carnal de nos comparar a pessoas naturais e carnais. Mas eu não sei se você sabe, se nós sabemos, que Deus ele está nos nivelando por cima. Deus mandou a gente imitar alguém que está por cima. O nosso exemplo é Cristo. E Ele mandou a gente imitar quem está no nível alto. Deus sempre nos nivela por cima, porque Deus não nos enxerga hoje como miseráveis, insignificantes pecadores. Porque quando Deus nos olha lá de cima, Ele nos vê refletindo Cristo, porque nós somos revestidos de Cristo. Então Ele sempre vai esperar de nós exatamente o comportamento de um filho amado em que Ele se compraz. Meu Deus, aí é forte. Meu Deus! Deus, quando olha lá de cima, Ele tem uma expectativa, juntamente com o mundo, de que os filhos de Deus, que estão refletindo a glória de Cristo, se movam exatamente como Jesus. Por isso que Deus fala, através da boca de Paulo: seja imitador de Deus, como filho amado, andem exatamente como Jesus. Olha a importância de verdadeiramente a gente estar andando da maneira correta, operando da maneira correta. E Deus espera de nós que a gente venha, como no espelho, refletir a glória de Cristo. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vissem o resplendor, o resplandecer da glória de Cristo neles. Olha que coisa forte! Deus quer se revelar para o mundo através dos seus filhos. Ele se revelou para nós hoje através do seu Filho, e Ele quer se revelar para todo mundo através de um corpo que chama Igreja de Cristo. E Ele deu a autoridade para a igreja operar nisso. Mas pela falta de conhecimento, pela falta de compreensão, a Igreja de Cristo não está conseguindo imitar. Por quê? Porque não pensa como o Senhor. Não pensa exatamente como o Senhor. Um jovem, eu sempre procuro dar esse exemplo, um jovem de nível médio entra numa faculdade de medicina como um homem, um jovem que pensa como um estudante de nível médio. Mas depois de 6 anos, sendo treinado, a mente dele sendo bombardeada por ensinamentos da medicina, ele vai simplesmente sair depois de 6 anos pensando exatamente como um médico. Nós entramos no reino de Deus como alguém pobre, miserável e pecador. Mas durante muitos anos nós deveríamos
está sendo bombardeados na nossa mente dos pensamentos de Cristo, para depois de um tempo estarmos refletindo como um espelho a glória de Cristo, estarmos pensando como filhos de Deus, nos expondo aos pensamentos de Deus. E quando nós nos expomos de verdade aos pensamentos de Deus, nós vamos começar a pensar como Deus. Meu Deus! 2 Coríntios fala que nos foi revelado pelo Espírito os pensamentos de Deus, que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, mas pelo Espírito Santo os pensamentos de Deus são revelados a nós. Mas pela falta de compreensão de quem é o Espírito Santo, de quem é Jesus, porque nós não estamos conhecendo, não estamos conseguindo pensar igual a Deus. E infelizmente que a nossa vida cristã não está indo exatamente daquilo que Deus quer. Mas quando nós começarmos a refletir como no espelho, mas como é que vai fazer isso? O Espírito Santo vai testificar da pessoa de Cristo. E quanto mais a gente conhecer os pensamentos de Cristo, mais Cristo vai nos revelar o Pai. E aí sim, pelo conhecimento de Cristo, nós vamos conhecer de fato o caráter do nosso Pai. Porque não conhecemos Jesus, nós temos muitas vezes julgado Deus, colocado Deus no banco dos réus, e Deus não tem culpa de nada. Temos colocado Deus no banco dos réus como se Deus estivesse fazendo coisas e Deus não está fazendo nada. Deus é inocente. Aleluia. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade e o Senhor vela para que a Tua palavra se cumpra. Cumpra a Tua palavra na minha vida, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus.